Novembro de 1943. A Segunda Guerra Mundial está no seu auge mais sangrento. Enquanto milhões de soldados tombam nos campos de batalha da Europa, África e Pacífico, 3 homens se preparam para uma viagem que poderia mudar o rumo de toda a história humana. Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, e Joseph Stalin, líder da União Soviética, estão prestes a se encontrar pessoalmente pela primeira vez. O local escolhido? Teherã, capital do Irã, uma cidade envolta em intrigas, espionagem e perigo. Mas o que esses 3 líderes não sabiam completamente é que Adolf Hitler, desesperado e vendo seu império desmoronar, tinha aprovado pessoalmente um dos planos mais audaciosos e mortais da guerra, a Operação Long Jump, ou em alemão, Unternehmen Weitsprung, um plano simples em teoria, mas absolutamente devastador em suas consequências potenciais. A ideia era eliminar os 3 líderes aliados de uma só vez, num golpe que poderia decapitar a liderança dos aliados e potencialmente virar o jogo da guerra a favor do eixo. Imaginem por um momento, e se esse plano tivesse dado certo? Não estaríamos falando apenas de 3 mortes, mas da possível desintegração da aliança que derrotaria Hitler. Sem Roosevelt para mediar, sem Churchill para inspirar, sem Stalin para pressionar do leste, a guerra poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Mas para entender como chegamos tão perto desse pesadelo histórico, precisamos voltar alguns meses antes daquele encontro em Teherã. Os serviços de inteligência alemães, ainda operacionais apesar das derrotas crescentes, conseguiram decifrar códigos navais americanos. Foi através dessas mensagens interceptadas que descobriram algo explosivo. Os 3 grandes líderes aliados se encontrariam em outubro de 1943. Quando Hitler recebeu essa informação, seus olhos devem ter brilhado com uma mistura de desespero e esperança renovada. Ele estava perdendo a guerra em todas as frentes. As forças soviéticas avançavam implacavelmente pelo leste. Os aliados já haviam invadido a Itália e os bombardeios sobre cidades alemãs se intensificavam dia após dia. Hitler precisava de um milagre, ou pelo menos de uma jogada desesperada que mudasse completamente o tabuleiro. E foi aí que ele chamou seu especialista em missões impossíveis. Otto Skorzeny era o tipo de homem que parecia saído de um filme de ação. Alto, imponente, com uma cicatriz no rosto que lhe dava um ar ainda mais intimidador, Skorzeny tinha acabado de se tornar uma lenda dentro do Terceiro Reich. Semanas antes da Conferência de Teherã, ele havia liderado uma operação ousada que resgatou Benito Mussolini de sua prisão no topo do Gran Sasso, nos Alpes italianos. A missão foi tão bem sucedida e audaciosa que Hitler o considerava capaz de qualquer coisa. Ernst Kaltenbrunner, chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, foi quem entregou a Skorzeny a missão mais ambiciosa de sua carreira: eliminar Roosevelt, Churchill e Stalin simultaneamente. O plano era diabólico em sua simplicidade. Equipes de comandos alemães altamente treinados seriam lançadas de paraquedas no Irã. Eles se infiltrariam em Teherã, misturando-se com a população local ou disfarçados, e então executariam o ataque durante a conferência. Algumas versões do plano sugeriam o assassinato dos 3 líderes, enquanto outras propunham matar Stalin e Churchill, mas sequestrar Roosevelt para forçar negociações de paz com os Estados Unidos. Mas aqui é onde a história começa a ficar nebulosa, quase como uma sombra na neblina da guerra. Porque tudo o que sabemos sobre a Operação Long Jump vem principalmente de fontes soviéticas. E isso, como vocês vão entender, é extremamente problemático. Enquanto os alemães supostamente planejavam o ataque, um jovem espião soviético estava prestes a se tornar herói. Gevorg Vartanian tinha apenas 19 anos, mas já era um agente experiente da NKVD, a temida polícia secreta soviética. Segundo relatos soviéticos, Vartanian e sua rede de espiões em Teherã descobriram a existência da operação nazista antes mesmo que ela fosse totalmente implementada. Como exatamente? As versões variam. Alguns dizem que foi através de um agente duplo infiltrado entre os alemães. Outros afirmam que os soviéticos capturaram um oficial alemão chamado Franz Mayer em agosto de 1943, meses antes da conferência, e através dele desmantelaram toda a rede de espionagem alemã
alemã no Irã. A verdade é que o Irã estava fervendo com atividades de espionagem. O país havia se declarado neutro no início da guerra, mas na prática estava ocupado por forças militares aliadas. E os alemães também mantinham uma presença secreta significativa, com estimativas sugerindo cerca de 400 espiões alemães operando em Teherã naquele momento. Conforme novembro se aproximava, a tensão aumentava. Stalin, sempre paranoico e desconfiado, insistiu que Roosevelt e Churchill ficassem hospedados na embaixada soviética durante a conferência, alegando questões de segurança. Roosevelt, no entanto, preferiu manter sua independência e quis ficar na embaixada americana do outro lado da cidade. Aqui temos outro ponto interessante da narrativa soviética. Eles afirmam que foi exatamente essa insistência de Roosevelt em ficar separado que criou a oportunidade perfeita para um ataque nazista, e que foi apenas depois de Stalin revelar os detalhes do complô que Roosevelt concordou em mudar de ideia e aceitar a hospitalidade soviética. Mas será que isso realmente aconteceu? Entre 22 e 27 de novembro, segundo registros soviéticos, 6 grupos de paraquedistas, sob comando de um oficial chamado Rudolf von Holtenpflug, foram lançados perto de Qom. Outros 8 grupos, totalizando 60 homens, foram supostamente lançados perto de Kazvin, sob comando de Vladimir Shkvarev. Os soviéticos afirmam que capturaram rapidamente as equipes lideradas por Shkvarev. Mas aqui está o problema fundamental que historiadores ocidentais apontam há décadas. Se tudo isso realmente aconteceu, por que não há absolutamente nenhuma evidência alemã confirmando? Quando Stalin informou Churchill e Roosevelt sobre o suposto plano nazista, as reações foram de ceticismo. Membros das delegações americana e britânica duvidaram imediatamente da história. Afinal, toda a evidência vinha exclusivamente de fontes soviéticas. Não havia documentos alemães capturados, nem prisioneiros alemães confirmando independentemente, nada além da palavra de Stalin. E convenhamos, confiar na palavra de Stalin era como confiar que o lobo estava guardando as ovelhas apenas por bondade. O Comitê de Inteligência Conjunto do Gabinete de Guerra Britânico, analisando o caso depois em Londres, chegou a uma conclusão devastadora. O suposto complô nazista contra os 3 grandes era, nas palavras deles, completa besteira. Os argumentos dos céticos eram fortes. Primeiro, a rede de espionagem alemã no Irã havia sido destruída em meados de 1943, bem antes de Teherã ser escolhida como local de encontro. Como os alemães poderiam planejar uma operação complexa sem infraestrutura de inteligência no local? Segundo, mais de 3.000 tropas de segurança da NKVD guardavam a cidade durante toda a conferência sem nenhum incidente registrado. Terceiro, e talvez mais revelador, tanto Roosevelt quanto Churchill circularam tranquilamente a pé e em jipes abertos durante os 4 dias em Teherã. Se realmente houvesse uma ameaça credível, eles teriam sido mantidos em bunkers blindados. Então, o que realmente aconteceu? A verdade, como tantas vezes ocorre na história, provavelmente está em algum lugar entre a propaganda soviética e o ceticismo total ocidental. É possível que Hitler e Skorzeny tenham de fato discutido a possibilidade de um ataque. Skorzeny, em suas memórias pós-guerra, admitiu que conversou com Hitler sobre um possível plano de assassinato, mas afirmou categoricamente que a ideia foi rejeitada como impraticável. Ele negou que a Operação Long Jump tenha realmente existido como operação implementada, mas também é perfeitamente plausível que Stalin, mestre da manipulação política, tenha inflado ou até inventado completamente a ameaça para conseguir exatamente o que queria: ter Roosevelt e Churchill sob seu teto, onde ele poderia controlar melhor a narrativa, ouvir conversas e exercer influência psicológica. Afinal, hospedar os outros 2 líderes aliados era uma demonstração de poder e hospitalidade que servia perfeitamente aos interesses soviéticos. Anos depois, a KGB e a mídia russa transformaram a história da Operação Long Jump em uma lenda heróica, com filmes, livros e celebrações. O filme soviético francês Teherã, 43, de 1981, dramatizou o suposto plano de assassinato. Gevorg Vartanian foi celebrado como herói nacional, mas essa romantização só aumentou as suspeitas ocidentais de que tudo não passava de uma fabricação bem elaborada da máquina de propaganda soviética. O que torna essa história fascinante não é apenas o que aconteceu ou deixou de acontecer, mas o que poderia ter acontecido. Se a Operação Long Jump fosse real e tivesse sido bem sucedida, o impacto
impacto seria catastrófico. Roosevelt, que morreria naturalmente apenas 16 meses depois, em abril de 1945, estava já em saúde frágil. Sua liderança foi crucial para manter a aliança com Stalin e planejar o dia D. Churchill, com sua retórica inspiradora e determinação britânica, era a cola moral que mantinha a resistência europeia viva. E Stalin, brutal, mas efetivo, havia transformado a União Soviética numa máquina de guerra implacável que estava esmagando a Wehrmacht no leste. Sem esses três, quem teria assumido? Harry Truman, vice-presidente de Roosevelt, era praticamente desconhecido. Anthony Eden, do lado britânico, não tinha o carisma de Churchill. E na União Soviética, a sucessão de Stalin poderia ter desencadeado uma guerra civil interna que paralisaria o esforço de guerra soviético. A Conferência de Teherã estabeleceu as bases para o dia D, a invasão da Normandia, que abriria a frente ocidental. Ela definiu as futuras fronteiras do pós-guerra. Ela consolidou a cooperação aliada. Sem ela, a história seria irreconhecível. Então, real ou imaginada, a Operação Long Jump nos lembra de algo importante. Às vezes, o curso da história depende de momentos frágeis e decisões cruciais de apenas algumas pessoas.